Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, paz seja convosco. Dia 17 de outubro de 2021. Eu chego aqui neste momento, através desse vídeo, para glorificar e exaltar o nosso Deus. Manhã de vitória, manhã abençoada, em que Jesus Cristo vai dizer para mim assim: Rosilene, eu sou o pão da vida para os que creem. Aleluia! Aqueles que crêem no Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. E esta palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. E eu quero compartilhar esta palavra de vitória para a minha vida e para a tua vida. Amada igreja, no nome de Jesus, que você se permita ser enriquecido pela palavra de Deus, que você permita lá em Surimicantanás, oh glória a Deus, aleluia, ser cheio da palavra de Deus. Nós não estamos aqui de mãos banando ou estamos aqui fazendo um vídeo à toa. Há um propósito para estarmos aqui, aleluia, e os propósitos do Senhor serão concretizados na minha vida e na tua vida. Eu convido a amada igreja, no nome de Jesus, a abrir o teu coração, abrir a tua mente para receber a palavra de Deus. Amada igreja, na minha simplicidade, sim, na minha simplicidade, não sou nenhuma teóloga, não fiz faculdade de teologia, mas eu quero compartilhar desse pão que desceu do céu para mim e para você. A palavra do Senhor me fala assim: no dia seguinte da multiplicação do pão, aleluia, a multidão que estava do outro lado do mar, que tinha comido da multiplicação do pão, quando viu que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos nele, em nenhum outro barco de Cafarnaum, eles não viram Jesus entrar, porque alabassuri me canta alabachai, oh glória a Deus, aleluia, ore canta alabassuri me canta alabachai. Jesus havia mandado os discípulos, aleluia, aleluia, Jesus havia mandado os discípulos descer e ir para Cafarnaum, que ele ia despedir a multidão. Oh, alabassuri me canta alabachai, oh, alabassuri me andere canta alabassuri canta alabalaia. E naquele momento, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, eles perceberam que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos. Eles presenciaram que o barco saiu sem Jesus. Eles viram que o barco tinha saído sem Jesus. Versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 6. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Ali, naquele lugar, perto daquele lugar ali, o Senhor havia dado graça a três peixes e 5 pães, e alimentou 5.000 homens. Necova, Nagassubi, canta, Labachai. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Estes barcos normalmente eram de Tiberíades, não de Cafarnaum. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, apesar do fato que não ia Jesus com os seus discípulos no barco, as pessoas não poderiam achá-lo. Entraram eles no barco e foram a Cafarnaum, atrás de Jesus.
insinua que algumas dessas pessoas possivelmente contrataram alguns dos barcos de Tiberíades em busca de Jesus. Infelizmente, buscava-lhe, como o texto demonstra, por motivos equivocados. Como nos dias de hoje, muitas pessoas estão buscando Jesus por motivos equivocados. Que motivos são esses? Se o casamento vai mal, eu vou buscar a Jesus. Quando o casamento se estabiliza, eu paro de buscar Jesus. Se eu preciso de uma porta de emprego, eu busco Jesus. Quando a porta de emprego se abre para mim, eu uso o emprego para dizer que eu estou cansado, que eu não vou no culto porque eu estou cansado. Então, assim, aqui nesse tempo, as pessoas também buscavam Jesus desta maneira. Versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, em Cafarnaum, disseram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? As pessoas, ao darem-se conta que os discípulos já tinham zarpado sem Jesus, ficaram perplexos quando e como o Senhor Jesus tinha chegado a Cafarnaum. Jesus não lhe prestava muita atenção às suas questões, porque sua missão era uma missão moral em vez de uma que é intelectual ou material. Que Pai Celestial, que nesta manhã, Pai Celestial, que esta palavra, Pai, que venha fazer morada no meu coração, no coração da igreja, em nome de Jesus. Versículo 26. Jesus respondeu e disse: na verdade, agora Jesus está falando para eles. Na verdade vos digo, uma resposta tão surpreendente que é impossível descrevê-la. Que me buscais não pelos sinais que viste. Melhor se tivesse traduzido: buscai-me não porque entenderam bem os milagres, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ele discerne perfeitamente seus verdadeiros motivos. A mensagem moderna, a palavra de fé, cai nessa mesma categoria. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece. Infelizmente, a maior parte da igreja moderna, na atualidade, se encontra nessa condição. Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Olha como a igreja moderna se encontra. Apocalipse, capítulo 3, verso 17, diz assim: glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Como diz, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabeis que és um desgraçado, um miserável e pobre e cego e nu. Glória a Deus. O que quer dizer esse versículo? Igualaram ao aumento dos bens materiais com as bênçãos espirituais, o qual não é assim. A tragédia está no fato de que a igreja, embora se recreava com suas riquezas materiais, não estava consciente da sua pobreza espiritual, e que, de novo, é indicativo da igreja moderna, né? Aleluia. Mas, ainda continua no versículo 6, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nossos esforços têm que centralizar no que é eterno, em vez de no que é temporário. Jesus está dizendo aqui para aquela multidão, e nesta manhã, Jesus está dizendo para mim que eu devo trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem se refere ao que Cristo ia fazer na cruz.
e a maneira em que os homens vão receber a vida eterna, porque a este o Pai deu, Pai Deus o selou, refere-se ao que é só ao que pode ocupar e de fato ocupou essa posição. Todos os outros aspirantes são falsos. Versículo 28. Alabassuri canta, alabachai. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Aí Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creia naquele que ele enviou. Nesta manhã gloriosa, nesse momento, uma das obras de Deus aqui nessa terra, para mim e para você, segundo o que está escrito aqui no Evangelho de João, aquela multidão que atravessou o mar e encontrou com Jesus, estava interrogando Jesus, perguntou Jesus assim, disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então a primeira obra que eu e você devemos fazer, aleluia, é crer em Jesus Cristo. E disse-lhe, pois, que sinal, pois, faz tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Engraçado que essa multidão tinha acabado de ver sinais e maravilha, porque seguiram Jesus antes da multiplicação do pão, pelos enfermos que Jesus curava, pela cura e libertação que Jesus dava. Tinha acabado de presenciar a multiplicação dos 5 pães e 3 peixinhos, que alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E agora eles indagam Jesus qual o sinal que Jesus tem que fazer para que eles creiam que Jesus é o Filho de Deus. Decovanagasub canta labachai. E isto acontece dentro da igreja hoje. Rebaixou, recai, sirimianda, labalaia. As pessoas ignorando o que Jesus acabara de dizer a respeito de que cresce naquele que ele enviou e seguindo exigia um sinal. Muitos deles acabavam de presenciar milagres de pães e peixe, mas o que parece que foi inútil, né? Parece que foi inútil, né? Aquela multiplicação de pão e de peixe, depois que matou a fome, acabou. Nossos pais comeram maná, eles vão dizer, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deles a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E Jesus lhe disse, e disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes? Tudo que o Pai me dar virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai Celestial, ensina-nos a fazer a tua vontade, meu Pai. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aquele que me deu se percam, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu? E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu?
Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, em Jesus, tem a vida eterna. Aleluia. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu, Jesus Cristo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Pai celestial, nesta manhã estou eu aqui na tua presença, meu Pai, para comer deste pão que desceu do céu, que trouxe vida, que trouxe luz, que trouxe refrigério para a minha vida. Senhor, o que é a morte diante do Senhor? Que o Senhor é vida, e o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Não há palavra do ser humano que possa anular esta palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Que você possa se alimentar de Jesus Cristo, da palavra de Jesus, esta palavra que eu acabei de fazer a leitura. Abra a tua palavra, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, ou nos Evangelhos de Gênesis e Apocalipse, e se alimenta da palavra de Deus. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Essa permanecerá para a vida inteira. Que no nome de Jesus, eu e você possamos cada dia mais tirarmos tempo para alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Que nós possamos nos alimentar desse pão, como ele disse: eu sou, Rosilene, eu sou o pão que alimenta e sacia a tua alma sedenta. Pai, eu creio nesta palavra e glorifico ao teu nome por me apresentar esta palavra nesta manhã, porque eu sei, meu Deus, que a tua palavra, ela não volta vazia. E nesta manhã eu abro o meu coração para receber esta palavra. Pai, que a tua igreja, ó Pai, abra o teu coração para receber a palavra do Senhor. Deus de glória, Deus de maravilha, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, ó Pai, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho e eu oro em nome do Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado,
por me dar, ó Pai, a disposição, a energia, a vida que eu preciso para poder, Senhor, não só me preencher com a palavra do Senhor, mas também compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta plataforma, por este canal de bênção, Pai, que o Senhor abriu para mim, para poder compartilhar na minha simplicidade, ó Pai. E eu sei, ó Pai, que muitas vidas serão impactadas através do meu testemunho e da minha vida. Ó Deus de glória, obrigado, Senhor, por confiar em mim, por me dar uma chance, Senhor, de anunciar que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Obrigado, ó Deus, por esta manhã de vitória, por esta manhã de glória, por esta manhã de bênção. Obrigado por uma manhã como essa. Jesus ressuscitou para que eu tenha vida e vida em abundância. Abençoa todos os ministros, todos os pastores, todos os missionários. Abençoa todas as ovelhas, toda a membresia da igreja. Abençoa aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados. Erebassurimicanta labás. Glórias te dou, Senhor, por essa rica oportunidade. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho e eu oro em nome do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele disse, aleluia, oh aleluia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram e morreram, que comeu este pão, quem come este pão viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo grande. Fica com Deus.